Quais são os ataques que o inimigo preparou para minar nossa confiança na autoridade da Bíblia? Olá, meu nome é Maurício, seja bem-vindo ao canal Estudando a Verdade, um canal dedicado ao estudo da Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos na série Revelação e Inspiração e o tema de hoje é os ataques contra a autoridade divina da Bíblia. Quais são os ataques que o inimigo preparou para minar nossa confiança na autoridade da Bíblia? Esse é o tema que vamos estudar hoje. Antes de abrirmos a Palavra de Deus, eu gostaria de convidá-lo a se inscrever neste canal, ativar o sininho das notificações e dar aquele like, ok? Vamos abrir a Palavra de Deus? Série Revelação e Inspiração. Os ataques contra a autoridade divina da Bíblia. As Escrituras Sagradas atribuem a Deus a suprema autoridade sobre todo o universo. Ele mesmo se autodenomina o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Gênesis capítulo 17, verso 1. Davi declarou: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe de todos. 1 Crônicas, capítulo 29, verso 11. Até mesmo o rei pagão Nabucodonosor reconheceu a soberania de Deus sobre toda a terra. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Daniel capítulo 4, versos 34 e 35. Deus dotou de sua autoridade seus mensageiros escolhidos, quando estes falaram e escreveram, impulsionados pelo Espírito Santo. É sobre essa autoridade que a Igreja cristã está edificada, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Efésios capítulo 2, verso 20. Foi Deus quem escolheu seus mensageiros. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. João capítulo 15, verso 16. Os profetas e apóstolos foram investidos de autoridade divina, e seus escritos falaram a cada geração com igual autoridade. Por diversas vezes, Jesus confirmou a autoridade das Escrituras. Na tentação do deserto, ele resistiu ao diabo com um decisivo "está escrito". Mateus capítulo 4, versos 4, 7 e 10. O Salvador usou as Escrituras para refutar as acusações de seus oponentes. Certa vez,
ao ser acusado de cometer blasfêmia, Jesus citou o Salmo capítulo 82, verso 6 e confirmou a autoridade das Escrituras ao declarar que a Escritura não pode falhar. João capítulo 10, versos 33 a 35. Frequentemente, os escritores bíblicos se apoiaram nas Escrituras para provar que Jesus era o Messias prometido das profecias. Após escrever os marcantes acontecimentos que envolveram o nascimento virginal de Cristo, Mateus declarou: Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Mateus capítulo 1, verso 22. Lucas nos conta a história de quando Jesus fez uma visita à cidade onde passou a sua infância. Indo para Nazaré, onde fora criado, Jesus entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, leu para os seus ouvintes a passagem de Isaías, capítulo 61, versos 1 e 2. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e declarou: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Lucas capítulo 4, versos 16 a 21. Após a sua ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos e lhes disse: Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lucas capítulo 24, verso 44. Paulo também ratificou a autoridade da Bíblia ao denominá-la como Sagradas Escrituras, Romanos capítulo 1, verso 2, Oráculos de Deus, Romanos capítulo 3, verso 2 e Sagradas Letras, 2 Timóteo capítulo 3, verso 15. Os cristãos, sobretudo aqueles da linha protestante, adotam o princípio da autoridade suprema das Escrituras. A expressão latina sola scriptura, somente a Escritura, reafirma a convicção de que somente a Bíblia é o parâmetro máximo pelo qual todo pensamento, consciência, razão, sentimentos, experiências, teorias, doutrinas e tradições humanas devem ser provadas. Nenhum outro livro possui autoridade igual à da Bíblia. Nela, Deus revelou o seu caráter e sua vontade. Ela é a forma escrita da revelação de Deus para todos os povos da terra. Ao longo da história, várias tentativas foram feitas pelo inimigo de Deus para diminuir ou roubar a autoridade das Escrituras. Como o inimigo consegue minar a autoridade da Bíblia? Vejamos algumas de suas principais estratégias. Primeiro, falsos profetas, falsos apóstolos e falsos cristos. A Bíblia contém muitas advertências contra os falsos profetas que fingem falar as palavras de Deus, contra os falsos apóstolos que alegam ser verdadeiros e contra os falsos cristos que buscam tomar para si a autoridade que pertence a Deus. Segundo, tradições humanas. Uma outra maneira de usurpar a autoridade da Bíblia é por meio da valorização da tradição humana em detrimento das Escrituras. Isso já acontecia nos tempos de Cristo. Invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição, disse Jesus aos escribas e fariseus. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Mateus, capítulo 15, versos 6 a 9. Não há problema algum com a tradição humana, desde que ela não contradiga os ensinamentos da palavra de Deus. Quando a tradição diz uma coisa e a Bíblia diz outra, ocorre um choque de autoridades.
Nesse momento, devemos seguir a orientação de Pedro. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos, capítulo 5, verso 29. Terceiro, filosofias. A sabedoria e a filosofia humanas também podem minar a autoridade das Escrituras. Paulo nos adverte: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Colossenses capítulo 2, verso 8. Quarto, falsa ciência. Muitas vezes, as declarações da ciência contradizem as da Escritura. A Bíblia e a ciência, quando compreendidas corretamente, encontram-se em perfeita harmonia uma com a outra. O diabo, no entanto, sabendo que pouco tempo lhe resta, procura, por meio das oposições da falsamente chamada ciência, colocar a Bíblia em descrédito. Apocalipse capítulo 12, verso 12 e 1 Timóteo capítulo 6, verso 20. Quinto, alteração ou distorção do texto sagrado. Outra ameaça à autoridade da Bíblia são as tentativas de acrescentar ou diminuir palavras ao texto sagrado ou distorcer-lhe o sentido. Bem, são muitos e variados os ataques contra a autoridade da Bíblia. O princípio sola scriptura nunca sofreu tanta oposição como nos dias atuais. A exaltação da razão humana, da tradição e da ciência fizeram com que muitas pessoas negassem ou limitassem a autoridade do livro sagrado. Os cristãos que ainda se submetem com humildade e fé à autoridade da Bíblia, como sendo a voz de Deus, devem se preparar para enfrentar a oposição, estudando diligentemente as Escrituras sagradas. Precisam estar sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. 1 Pedro capítulo 3, versos 15 e 16. A Bíblia é a espada do Espírito. Efésios capítulo 6, verso 17. E devemos nos tornar hábeis em seu manuseio, a fim de abrirmos caminho através dos exércitos da oposição e das trevas. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Eu te convido mais uma vez a se inscrever neste canal, ativar o sininho das notificações e dar um like. Compartilhe este vídeo com outras pessoas, com seus contatos, seus amigos, para que eles também possam conhecer a mensagem de Deus. Ok? Nos vemos então no próximo vídeo. Um abraço. Tchau.